Gente, vamos falar desses principais biomas terrestres, viu, do mundo? Ontem eu já falei de forma geral, mostrei esse mapinha, bem bonitinho. E eu tava falando de quê? Era do solo da Amazônia, né? Aí a aula foi cortada, acabou. Não foi? Solo da Amazônia? Que eu disse assim, os solos de florestas tropicais e equatoriais não são muito férteis, como, por exemplo, o solo da Amazônia. Não era isso que eu tava falando? Aí foi Por interrompido. aí. Pronto. Não sei se eu explico isso agora, porque tá no outro capítulo também. Vocês ficaram curiosos em saber? Vocês já sabem me dizer por que que não é fértil? Eu expliquei lá no minha parte, Hum. apresentando. Você disse o Ainda quê? lembro. Tem Lembra? uma Diga fina aí. camadazinha de humus Tem uma que fina camada. como é que se diz? É Como é que alimentada se pela fala? É alimentada por gravetos, animais mortos, folhas, folhas. por aí. Ou seja, a própria vegetação cria ali uma fina camada de humus, que é fértil, né, que dá uma certa fertilidade para o solo da Amazônia. Mas em si, no geral, os solos da Amazônia, né, que é uma área de floresta tropical e equatorial, não é um solo fértil, não é. É uma área que é muito chuvosa, muito úmida, então o solo é constantemente lavado pela água das chuvas, certo? Chove muito o ano todo, praticamente diariamente, né, chove nessa região da Amazônia. Então, assim, a água da chuva, ela carrega consigo os nutrientes do solo. Muitas vezes não dá tempo ali da vegetação conter tudo. Então, assim, o motivo que faz com que os solos dessas regiões tropicais e equatoriais não sejam muito férteis é isso, é porque geralmente são áreas que chovem, geralmente não, são áreas que chovem bastante e a chuva ela lava o solo, né? A gente chama disso de lixiviação em geografia. Acaba lavando o solo, levando consigo, a água leva, né, os nutrientes do solo, deixando o solo sem tanta fertilidade. E aí você faz, mas tem uma galera que tá brigando aí, né, desmatando a Amazônia com força, para criar animais e também para praticar agricultura, né? É verdade. Por quê? Porque, na verdade, na Amazônia, a gente vai encontrar, assim, alguns locais que até permitem a agricultura, mas são locais que a própria vegetação é que deixa, né, que faz com que permite essa agricultura. Tipo, a vegetação, a floresta amazônica, ela fertiliza o solo, é ela que consegue fertilizar ali, criar uma fina camada de humus, né, de matéria orgânica, né, superficialzinha, que permite, de certa forma, a agricultura, certo? É a própria vegetação que promove isso, mas de forma natural, os solos da Amazônia não são solos férteis, por causa da questão da grande umidade, muita chuva e tal, que acaba lavando o solo, certo? Mas a vegetação, de certa forma, ela acaba permitindo a agricultura. Beleza? Vocês entenderam isso, né? Foi a parte de Marcos no seminário dele. Acho que ele falou disso também. Não me lembro, mas acho que falou assim também. Eu falei, Foi? bem Pronto. bonitinho. Pronto, perfeito. Então vamos lá. Essas áreas que a gente vai encontrar, a floresta tropical e equatorial, a gente percebe que essas áreas aqui dentro da zona tropical do globo, né? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Nessas áreas aí, a gente vai ver que vamos encontrar tanto florestas em áreas quentes, né? É claro que a gente vai encontrar aqui floresta mais nessa parte intertropical. Geralmente ela se concentra mais aqui na parte intertropical. Mas tanto a gente vai encontrar florestas em áreas quentes, quanto a gente também pode encontrar florestas em áreas mais frias, certo? Essas florestas em áreas mais frias, a gente denomina elas, geralmente a gente vai encontrar o quê? Floresta de coníferas, ou então floresta temperada, a gente encontra nessas áreas mais frias, certo? Mas a gente vai encontrar uma maior biodiversidade, variedade de espécies, né? Uma maior quantidade ali de espécies nessas áreas de floresta dentro da zona intertropical do globo. Existe floresta, em suma, existe floresta tanto em área quente quanto em áreas frias, ok? Tanto em área quente quanto em área fria. E outra coisa que a gente tem que saber de florestas. Floresta é um tipo de unidade de vegetação, né? Que a gente percebe que são áreas que sobrevivem da umidade, né? São plantas, muitas vezes, essa vegetação tem ali plantas que sobrevivem da umidade. Por quê? Porque são áreas geralmente muito úmidas, muito chuvosas, e toda aquela água ali que existe nessas áreas são águas utilizadas pelas plantas, né? Para elas retiram a água do solo, e aí essas águas elas passam pelo tronco principal das árvores, vão até as folhas, alimentam ali aquela reprodução daquelas espécies. São áreas aí de grande umidade. Elas sobrevivem disso, as espécies. Outra coisa, as florestas elas regulam, elas participam da regulação climática global e até local, regional, enfim.
Então, toda floresta no mundo todo, a gente vai ver que elas têm uma importância muito grande do ponto de vista climático. As florestas têm uma importância muito grande no ponto de vista climático. Por que, Ana Beatriz? E o que é que isso tem a ver com o processo que está acontecendo no Brasil hoje, agora? Né? Vocês devem estar observando, ontem eu postei até no meu Instagram que um mapa do Brasil, né, mostrando as áreas de maior risco de morte por temperatura, hipotermia, né? Tá aumentando muito a temperatura em alguns locais do Brasil, sobretudo aquela região ali do Pantanal, né, pegando aqui o centro-oeste do Brasil, um pouquinho o sudeste brasileiro, essa parte central, principalmente do Brasil, as áreas de maior aumento de temperatura no momento atual que a gente está vivenciando. E aí as temperaturas estão atingindo 5 graus acima do normal por ano, né? Esse é um ano extremamente quente. E aí não é quente à toa não, né? Tem a ver com o processo, com as atividades humanas no espaço. O que é que está aumentando essa temperatura além do normal, né? Nesse período do ano? Principalmente essa região central do Pode ser Brasil. as queimadas que teve, Desmatamento, queimada, Pantanal. principalmente as queimadas, né? Dessa região aqui da Amazônia e do Pantanal. A gente vem vivenciando constantemente essas notícias na internet aí, falando que está aumentando, que já foi queimado não sei quantos milhões de quilômetros quadrados de vegetação original e não sei o quê. O povo pensa, queimar a vegetação não vai dar em nada não, eu vou semear mais, vou cultivar mais, vou criar mais animais. E o Brasil é um país muito agrário, né? Um país agrotec, agropop, agrotudo. Isso é muito bom, isso é a riqueza para o nosso país, não sei o quê. E não sabe qual o reflexo maior isso aí na nossa vida, né? Que é essa questão do aumento de temperatura. Muitas pessoas morrem por causa disso, não conseguem sobreviver a uma mudança drástica de 5 graus. E a gente sabe que o nosso corpo, ele sente muito mais, né? Às vezes está assim, sei lá, 38 graus, mas a nossa sensação muitas vezes é maior do que isso. A gente sente mais do que isso. Tá 38, mas eu sinto 44. Da mesma forma, quando tá menor a temperatura, a gente sente que tá mais frio do que o normal. Então, assim, esse momento que a gente tá vivenciando é um momento para as pessoas refletirem, né, sobre o que elas estão fazendo no espaço e o que esse espaço ele tá respondendo pra gente. E ele tá respondendo e ele vai responder ainda mais, futuramente. Então, assim, cadê? As florestas são muito importantes para a regulação climática, por quê? Porque as árvores, elas fazem a evapotranspiração, né? Elas liberam para a atmosfera água em estado de vapor. Essa água em estado de vapor sobe na atmosfera, formam nuvens, condensa, precipita. Então, as florestas elas são extremamente importantes para a umidade, para as chuvas, sem contar que tipo a vegetação, a floresta em si, ela protege o solo contra a erosão, né? Protege o solo também consegue reter um pouco os nutrientes ali para elas sobreviverem e até dar uma certa umidadezinha, uma certa fertilidade para aquele solo, como é o caso da Amazônia, enfim. Protege o solo contra enxurrada, perda de nutrientes. Pronto, falei tudo isso. Deixa eu ver agora. Falei de floresta. Aí o livro vai falar o quê? Vai dizer o seguinte: ele vai separar, né? Vai falar de floresta boreal de coníferas, floresta temperada e florestas tropicais. As florestas tropicais, elas ocorrem nessas zonas aí mais quentes do globo, né? Floresta tropical equatorial ocorre nas zonas mais quentes do globo. Como aqui na América, na África e aqui na Ásia. Mas também existe floresta em áreas mais frias, como a floresta de coníferas, que a gente vai falar agora, que também é chamada de floresta boreal ou taiga. Ela tem 3 nomes. Floresta boreal, floresta de coníferas ou taiga. Deixa eu ver se está bem ilustrado aqui. Tá assim, ó, floresta boreal, de coníferas ou taiga, que é essa parte aqui do globo, em um roxinho, lilazinho, clarinho, tá vendo aí? Essa floresta, ela é uma floresta geralmente que se encontra numa zona de contato de temperada para polar. Está localizada numa área de clima mais ameno, mais frio. É uma floresta de espécies aciculifoliadas. Olha o nome, aciculifoliada, que quer dizer que as espécies dessa vegetação são espécies em forma de agulha. Elas têm ali elas são um formatozinho de agulha. E uma das espécies mais características, né, da taiga, da floresta boreal, da floresta de coníferas, são os pinheiros. Pinheiro é aquela árvore de Natal que a gente compra de plástico aqui para comemorar o Natal, né? Pronto, é comum nessas regiões aqui da América do Norte, essa partezinha aqui mais ao norte da Europa e, sobretudo, essa parte aqui da Rússia, né? Pega aqui principalmente a Rússia. Então,
engloba tanto a América quanto a Europa quanto a Ásia. A floresta boreal ou de coníferas. Deixa eu ver o que mais. É uma floresta de altas latitudes, né? Porque se encontra aqui próximo ao polo. Não tem floresta boreal aqui no hemisfério sul, né? Não é tão nítido. É mais aqui no hemisfério norte. É outra coisa, é uma floresta muito devastada ao longo do tempo por atividades econômicas, como produção de madeira, para produção de madeira, extração de madeira, para produção de papel e celulose. Então, é uma das florestas mais devastadas do mundo para isso, nesse quesito, né? Principalmente de papel e celulose. E o Canadá, Noruega, são países aí que exploraram bastante sua floresta de coníferas para isso. O que mais? São assim, polifoliadas, já falei tudo, assim, de forma geral, já falei tudo. Predomina na área de clima frio, pronto. Agora vamos falar de floresta temperada, né? Floresta temperada. A floresta temperada, deixa eu ver se está aqui em destaque, tá assim, ó, floresta temperada e subtropical, essas áreas aqui. Se localizam na área de clima temperada do mundo. Floresta temperada, elas se caracterizam por ter espécies caducifólias. Ixi, que nome é esse? Espécies caducifólias. É porque suas folhas, elas caem em 2 estações do ano, no inverno e no outono. Elas caem, aí são chamadas de espécies caducifólias. Floresta temperada, ela é muito, muito devastada também, assim como a taiga, ela é muito devastada, mas ela é muito devastada por quê? Porque são locais muito antigos de ocupação humana. Geralmente, onde a gente vai encontrar floresta temperada são locais que o homem chegou já faz muito tempo e por praticar muita agricultura nos solos, né, derrubar a vegetação para agricultura, ou então a intensa urbanização promoveu aí uma devastação ao longo do tempo da floresta temperada. É uma das mais devastadas do mundo. Aí espécies que são comuns, né, árvores que são comuns na floresta temperada, o carvalho, o cedro e as sequoias. E são todas caducifólias, né, que perdem suas folhas nos períodos de inverno e outono, que são mais frios, estações do ano mais frias. Pronto, eu já falei tudo. Floresta tropical. A floresta tropical tá aqui, ó, tropical, essa zona aqui intertropical do globo, tá dentro da zona tropical. As florestas tropicais, elas são caracterizadas, e equatoriais, são caracterizadas por serem densas, fechadas e com grande biodiversidade, possuem folhas grandes, né? Grandes, que são chamadas de latifoliadas, são folhas largas, bem largas, são chamadas de latifoliadas. É uma vegetação perene, ela sempre está verde, né? E ela é uma vegetação, que mais? Deixa eu ver aqui, hidrófila. Hidrófila por quê? Porque é uma vegetação que consegue sobreviver a uma grande umidade, é chamada de hidrófila. Está localizada na zona quente. Pode ocorrer aqui na América, na África, aqui no Sudeste Asiático. O que mais? Floresta tropical e áreas equatoriais são as áreas mais com grande variedade de espécies, como eu falei ontem, falando desde ontem, com grande biodiversidade e grande biomassa do globo. Eu falei que quanto maior a umidade, né, mais calor, mais condições naturais propícias para o surgimento da vida, né, tem aí uma maior biodiversidade. O que mais? Falei dos solos. Nas margens dos rios, devido ao solo ser mais fértil e a maior umidade, surge a mata ciliar. Essa mata ciliar que surge nas proximidades de rios, elas são extremamente importantes para que o rio ele não seja assoreado, né? Quando ocorre a chuva, a gente sabe que grande parte da água da chuva leva sedimento para o rio. Aquela mata ciliar que está ali ao redor do rio, ela impede que o rio seja assoreado, né? Que ele encha de sedimentos. O que mais? Evita a erosão, né? Protege o rio da erosão e do assoreamento. Ok. Vamos falar agora sobre tundra. Tundra é um tipo de vegetação rasteira, né? Herbácea, baixinha, que se desenvolve em áreas de clima frio, polar, certo? É por isso que ela está aqui, ó. Já nessa zona polar, tá vendo? Ó, tundra é esse roxinho mais escuro. A tundra é um tipo de bioma, é um tipo de vegetação. Uma das coisas que mais caracteriza um bioma é a sua vegetação e os animais daquela área. É por isso que quando a gente fala de domínio morfoclimático, a gente não analisa só essa questão da vegetação dos animais.
É o todo, é muita coisa que a gente vai analisar. Estrutura geológica, o relevo, entra a questão da vegetação, o solo, o tipo do solo do local, o clima do local, muita coisa. O bioma, ele está mais restrito a essa questão de vegetação e de fauna, né, de animais. Aí pronto, a tundra, ela se desenvolve nessas áreas de clima frio, polar, então a vegetação que a maior parte do ano você não vê ela, porque ela é rasteira, ela é baixinha, você só consegue ver ela nos períodos, nas estações do verão e de primavera. Verão e primavera, que é quando ocorre o degelo, né, da área, fica um pouco mais quente, ocorre o degelo, e a vegetação ela fica praticamente alagada, porque ocorreu ali o descongelamento da água, e aquela vegetação rasteirinha ela vai estar alagada. Que mais? É uma vegetação composta por líquens e musgos, né? E que mais? Não tem uma grande biodiversidade, não tem. Fica visível em curtos momentos do ano, já falei. E só. É isso. Agora vamos falar de pradarias, acho que o próximo tópico é pradarias e estepes. Vamos lá. Pradarias e estepes. As pradarias e as estepes são bem parecidas, mas tem diferença sim. Pradarias geralmente a gente encontra em áreas úmidas. A gente encontra em áreas úmidas. Cadê pradaria aqui? Pradaria aqui é meio que um rosinha, né? Meio que um rosa. Aqui, ó, as pradarias. A gente encontra geralmente em áreas úmidas. E as estepes, que estão aqui em amarelo bem escuro, a gente encontra em áreas geralmente semiáridas. Semiáridas. Ontem eu falei para vocês que no Brasil a gente tem um tipo de savana, né? Que é o cerrado brasileiro. Mas a gente tem também uma outra savana que a gente chama de savana estépica. Savana estépica. Que não é conhecida com esse nome, savana estépica. É conhecida como caatinga, que é a nossa vegetação. Ela também é considerada uma savana, mas é uma savana diferente. É uma savana estépica. Certo? Por ter alguma presençazinha aí do clima de estepes e por ter alguma semelhançazinha com as estepes. Mas vamos lá. Vamos falar das pradarias. As pradarias é um tipo de vegetação que a gente encontra em áreas mais úmidas. A gente vai encontrar ela na América, encontra aqui na Europa, na Ásia, encontra aqui na África também, tá vendo aqui, ó, nessa partezinha aqui, ao sul da América do Sul, a gente também encontra pradaria. No Brasil, as pradarias é essa área de campos, do bioma Pampas. O bioma Pampas no Brasil é um tipo de pradaria. A gente vai encontrar, a pradaria, ela se encontra num relevo que é pouco ondulado, geralmente é um relevo mais plano. É composta por espécies como, por exemplo, as gramíneas e o capim, ou seja, são espécies, em suma, espécies rasteiras, herbáceas, a maior parte delas, dessa vegetação, né, das pradarias, são espécies rasteiras, baixinhas, predominam espécies pequenas, que mais? É uma área que vem sendo muito explorada para pecuária ao longo do tempo e atualmente para agricultura. Possui solos extremamente férteis, principalmente para a agricultura, né, em áreas temperadas do globo. Ela está localizada principalmente nessas áreas temperadas, né, e áreas úmidas. Então, assim, são áreas onde o solo é muito rico em nutrientes. Os solos das pradarias são muito ricos, são muito férteis e podem ser aproveitados do ponto de vista da agricultura. No Brasil, a nossa área de pradaria é muito utilizada para pecuária. Muito utilizada para pecuária, extensiva de corte. Para corte. Agora vamos falar das estepes, né? Pronto. As estepes. As estepes, como eu falei agora há pouco, são um tipo de vegetação também parecido com as pradarias. Já grande parte das espécies das estepes ou são arbustos, plantas de médio porte, ou são espécies rasteiras, baixinhas. Também possui um relevo não pouco ondulado. A gente encontra em áreas de clima semiárido, geralmente em áreas de clima semiárido. O que mais? Possuem arbustos espinhentos. Espinhentos porque os espinhos das espécies é uma medida, uma estratégia dela se proteger contra pouca quantidade de chuva, de umidade no ar, né? Porque estepe está presente numa área semiárida, então quente e seca do globo. Então as espécies elas são espinhentas porque é um método de sobreviver. Caem as folhas geralmente, também é um método de sobrevivência e os espinhos é um método também de sobrevivência. Requer menos água, ela consegue sobreviver mais tempo. Então, as estepes a gente vai encontrar arbustos espinhentos. O que mais? Ocorrem em áreas de clima semiárido. A gente encontra mais nos Estados Unidos, na Argentina, na África e na Ásia. Aqui, ó, Estados Unidos,
Argentina, mas também pega um pouquinho a parte sul do Brasil, né? Como eu falei, na África. Aqui não fala da Europa, mas também tem na Europa, né? De Europa para a Ásia. Tem sim. E agora é savanas. Vamos lá, falar das savanas. Savana é um tipo de vegetação que tanto a gente vai encontrar espécies arbustivas, predominam os arbustos, né? Aquelas espécies de médio porte. Mas a gente também encontra árvores espaçadas. Espaçadas é tipo longe uma da outra, sabe? A gente também encontra árvores. Encontra também a presença de plantas herbáceas, rasteiras. Encontra os 3 tipos de formações florestal, vegetal, certo? Mas é mais comum a gente encontrar em savanas os arbustos de tronco retorcido. A principal característica das savanas são os arbustos de tronco retorcido. Você olha para a espécie, ela tem um troncozinho assim retorcido, né? Então, uma das características principais desse tipo de vegetação. É muito rica na questão de animais, de vegetais. É uma vegetação que consegue é uma vegetação que a gente chama de vegetação tropófila. Tropófila. Vegetação tropófila. Por quê a vegetação tropófila? É uma vegetação que consegue sobreviver a 2 estações do ano bem definidas. Uma bem úmida e uma seca. Então, é por isso que essas vegetações que conseguem sobreviver à alternância de condições climáticas diferentes, né? Tipo uma estação seca e uma estação bem úmida, são vegetações que a gente chama de tropófilas, certo? Tropófilas. Tipo o cerrado brasileiro, né? Que é um tipo de savana. É um tipo de vegetação tropófila. Aqui a gente vai encontrar um clima que a gente chama de clima tropical continental, ou, né, tropical continental. E aí esse tipo de clima é um clima que possui 2 estações do ano bem definidas. Um verão muito chuvoso e um inverno seco. Então, as vegetações de savana se encontram em áreas de períodos diferenciados, né? Um período úmido, que geralmente é o verão, e um período seco, que é o inverno. Acontece na África, na América Central e na Ásia. Na América Central aqui no Brasil, né? Como a caatinga é meio que... Não é uma savana em si, uma savana estépica, tem um pouco só de característica de savana, o livro nem considerou aqui, né? O que mais? Vamos falar agora de vegetação mediterrânea. Tá aqui? Tá assim, né? Cadê? Vegetação mediterrânea. Onde é que a gente encontra vegetação mediterrânea no mundo? Encontra aqui na América do Sul, encontra na Europa, encontra aqui na África. Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum local. Sul da Europa, norte da África e aqui na América do Sul. Um pouquinho. Aí sim, de clima mediterrâneo, né? Vegetação mediterrânea, ela é caracterizada por ser de porte arbustivo, de porte médio, apresenta espécies xerófitas, adaptadas a um período de aridez. Vegetação mediterrânea acontece em áreas de clima mediterrâneo. Aí, clima mediterrâneo, ele tem 2 estações do ano bem definidas, igual o clima tropical, que eu falei agora há pouco dele, né? No clima mediterrâneo, a gente vai ter um verão que é seco e o inverno é que é chuvoso. Então, a vegetação no clima mediterrâneo é a vegetação xerófita, por quê? Porque ela é adaptada a esse período aí do verão que é seco, que é bem seco nas áreas. Então, a gente vai encontrar plantas como cactos, que conseguem absorver água, né? Arbustos espinhosos, que se adaptam à condição... Eu tô doida, tô falando outra coisa. Perdoe, eu estava falando de vegetação desértica. Ela possui algumas plantas que são adaptadas à aridez. Não é cacto, não. Cactus é desértico, tô doida. Que é nesses períodos de verões, que os verões são mais secos. Aí agora, a vegetação desértica. Nas vegetações desérticas, a gente vai encontrar o quê? Clima desértico. E o clima desértico, ele se constitui por ser quente, né? Nessas regiões aqui, onde mais ocorre desertos no mundo, na zona tropical, os desertos, eles vão ter o quê? Clima quente, clima muito seco, clima seco com baixa pluviosidade, geralmente inferior a 500 milímetros anuais. Então, a vegetação é adaptada a essa condição, são vegetações xerófitas. São vegetações como, por exemplo, cactos, que eu estava falando agora há pouco, né? Cactos, que conseguem absorver água por mais tempo e sobreviver. Há espécies espinhosas, que também é uma estratégia.
de sobrevivência. O que mais? Animais também que são propícios para essas áreas. Conseguem sobreviver muito tempo sem água. Aí ocorre mais na América, na Ásia, na África e na Austrália. As áreas desérticas, de vegetação desértica. Então, vocês estão calados porque tá tudo entendendo, né? Estão olhando para o livro também? Vai marcando aí as partes importantes. Oi, som. Oi. Ok. Som. Não dizendo nada, tá tudo bem. Agora vamos sair daqui. Falei disso tudo. Terminamos esse capítulo. E agora vamos para o capítulo de domínios. Que não é só domínios, né? Fala de biomas também. Vamos falar primeiro dos biomas, depois dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Aí vamos lá. Qual a diferença entre domínios morfoclimáticos e biomas? Domínio morfoclimático não abrange apenas não analisa... Oi? Só uma dúvida. Você tem quantas aulas aqui para a prova? Só tem essa e a próxima. Na próxima semana. Tem certeza que você vai ter esse capítulo para a prova? Eu vou botar ele para a prova. Todo não sei, né? Todo acho que não vai dar tempo não, mas até onde eu for. Até onde der. A intenção era ler todo, mas... Tá Você certo. tá rindo de desespero, é? Deixa eu colocar lá Tô só pra vendo. que falta. Tô vendo. Sim. Qual é a diferença de domínio morfoclimático e biomas? Domínio morfoclimático analisa vários elementos da natureza para definir... São unidades paisagísticas que têm uma certa homogeneidade. Unidades paisagísticas são paisagens que têm uma certa homogeneidade ali de características entre elas. Então, assim, um domínio morfoclimático, para você definir ele, você tem que analisar várias coisas. Você analisa tanto a vegetação, quanto os animais de uma área, quanto o relevo daquela área, a estrutura geológica daquela área, o tipo do solo, a hidrografia, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa, o clima do local. Então, assim, são vários elementos da natureza que são analisados para definir uma unidade paisagística. E a gente vai ver, quando eu mostrar aqui o mapa de domínio morfoclimático, que entre um domínio morfoclimático e outro, existem áreas que a gente chama áreas de transição. Quem fez o mapa dos domínios morfoclimáticos do Brasil foi um geógrafo brasileiro chamado Aziz Abissaber. Aí ele definiu algumas áreas no Brasil e chamou de faixas de transição, áreas de transição. Entre um domínio morfoclimático e outro, muitas vezes você não sabe definir se é um, se é outro. Tem ali características de vários biomas. Aí ele chamou de faixas de transição, certo? São áreas que guardam características de vários domínios. Aí, quando a gente fala de bioma, a gente está se referindo principalmente a duas coisas. A vegetação e os animais de uma área, né? Que ali constitui um conjunto de ecossistemas, né? Mas em uma área, uma região específica. Biomas está mais ligado a essa questão de vegetação e animais, enquanto o domínio morfoclimático está ligado a muitos elementos da natureza, né? Ao todo, praticamente. Então, meio que é um dado que reflete mais a realidade dos domínios morfoclimáticos. Mas vamos lá. Não sei se vocês já estudaram domínio morfoclimático ao longo da vida de vocês ou vocês estão vendo pela primeira vez. Acho que vocês já viram biomas, né? Biomas a gente já viu. Agora isso aí... Domínio morfoclimático não. Pronto. Vamos lá. Vamos começar com biomas, que é a parte mais fácil. Nós temos 6 tipos de biomas no Brasil. 6. Você sabe me dizer algum? O da Amazônia. Amazônia. Mata nosso, Atlântica. Mata Atlântica. O nosso bioma. Bioma da Caatinga. Caatinga. Eita, quase que não diz, viu? Então, vamos lá. Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga. Falta mais 3. Cerrado, 4. Pampas Gaúchos. Pampa, 5. E o que está sendo mais falado atualmente, E o né? Pantanal. Pantanal, pronto. São 6 tipos de biomas. Cada um com suas características próprias, né? De vegetação, de clima e tudo mais. Mas, tipo, 2 coisas que mais definem o bioma de um local é exatamente a vegetação e os animais da área. Aqui tem algumas características gerais da vegetação brasileira.
dentro dessas características gerais, está falando da questão de que o Brasil é um país muito biodiverso, muito rico em variedade de espécies, tanto vegetais quanto... E ó, aí, o Brasil conta com mais ou menos 20% do total de espécies conhecidas no mundo. Estão vendo aí, ó? Então, um país muito, muito rico em espécies nativas, vegetais, né? Vegetais. Outra coisa, essas espécies podem ser encontradas principalmente nas áreas de formação florestal e de formação arbustiva e herbácea. Aí, como é que se divide isso em relação à nossa vegetação? As formações florestais são compostas pela floresta amazônica, mata atlântica, mata de araucárias e mata dos cocais. É onde a gente vai encontrar floresta no Brasil. Formações florestais, com árvores, né, de grande porte, são nesses locais aí. Floresta amazônica é o quê? É um domínio morfoclimático e também é chamado de também é um bioma, né? Dá nome a um bioma. Mata atlântica é um bioma e a gente vai ver que também dentro da área da Mata Atlântica tem uns domínios morfoclimáticos lá. Mata de araucárias é um domínio morfoclimático e mata dos cocais não é chamado nem de bioma e nem de domínio morfoclimático. É como se fosse como é que eu posso dizer? Um ecossistema, certo? Uma área de um ecossistema presente dentro de um bioma. Ok? Não confunda isso aqui. A gente não está estudando bioma ainda não. Só estou dizendo, tipo, área de floresta. Onde é que tem área de floresta no Brasil? Você vai encontrar na floresta amazônica, na Mata Atlântica, Mata de Araucárias e Mata dos Cocais. Eu não estou falando de bioma nem de domínio morfoclimático ainda. Só estou dizendo de forma bem geral. Onde é que a gente encontra mais formações arbustivas de planta de médio porte? Na Caatinga, no Cerrado e nos Campos, que é nos Pampas, né? Lá naquela pontinha sul do Rio Grande do Sul. O complexo do Pantanal e a vegetação litorânea do Brasil, que vai desde a região norte até Santa Catarina, toda aquela vegetação litorânea do Brasil, compreende aí mosaicos de vegetação brasileira, né? Áreas aí que possuem características diferenciadas. A gente vai ver cada um. De acordo com o tipo do solo, proximidade da água e variação altimétrica, há o predomínio das gramíneas, que são espécies herbáceas. Não entendi por que colocaram arbórea, porque, tipo, gramínea não é arbórea, mas enfim. Desce. Vamos começar com floresta amazônica. Vou explicar primeiro os biomas. Aí, dentro dos biomas, vocês vão encontrar que tem umas vegetações aí diferentes. Mas eu vou falar primeiro dos biomas, dos 6 biomas. Vamos primeiro falar da floresta amazônica, que é o bioma que tem maior dimensão no nosso país, é o maior bioma brasileiro. É um bioma que engloba praticamente quase metade do Brasil, né? A área de floresta amazônica. Engloba 9 países ao todo. 9. Pega aqui o Brasil, né? A maior parte desse bioma está no Brasil, mas também pega na verdade, não é 9 países, né? 9 territórios, porque são 8 países e um território que não é país, que é a Guiana Francesa. Então, deixa eu corrigir. Pega aí, se bem que a Guiana Francesa pertence ao país, né? A gente poderia falar que é país. Vamos lá, falar logo do país, 9 países. A Guiana Francesa é um território ultramar, né? Ultramar, por quê? Porque é um território além do mar que pertence à França. Por isso que eu estou chamando aqui, estou dizendo que isso aqui é um país, que pertence à França. Então, a Guiana Francesa não é um país, é um território da França. Ultramarino francês. Então, pega a Guiana Francesa, pega o Suriname, Guiana, já vai 3, né? Aí, 4, Venezuela, 5, Colômbia, 6 aqui, Equador, 7, Peru, 8, Bolívia e 9 com o Brasil. Né? Pega 9 territórios aí, a floresta amazônica. E é considerada a maior floresta tropical do mundo, né? E de maior biodiversidade daí do mundo. É a maior do mundo. E é onde a gente vai encontrar também o maior rio do mundo, né? Que é o Rio Amazonas, que nasce aqui na Cordilheira dos Andes e vem para o Brasil. Hã? Não. Que mais? Pega 9 territórios. A gente vai encontrar plantas dentro da floresta amazônica de 600 anos, de 1000 anos, espécies bem antigas. Tem espécies que nunca foram catalogadas até hoje, que a gente não tem conhecimento. Pega uma área no Brasil, engloba vários estados brasileiros também, né? Pega o Maranhão, o Pará, o Amapá, Roraima, Amazonas, a região norte quase toda, praticamente, né? O Maranhão está dentro do Nordeste, mas pega essa parte oeste do Maranhão, oeste